Boa noite, todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas, aos frequentadores, aos que estão sob tratamento, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Nós teremos hoje a satisfação de rever nosso irmão Bartolomeu Matos, que é trabalhador da Escola Espírita Mensageiros do Bem, e também trabalhador da nossa casa, com muito prazer o acolhemos mais uma vez. Ele vai trazer um tema, evidências científicas da reencarnação. É um tema totalmente ligado, inerente à doutrina dos espíritos. É na reencarnação que nós evidenciamos uma das misericórdias de Deus em nos proporcionar, recomeçar, refazer e acertar. Então, para iniciar os trabalhos, pedimos ao nosso irmão Fernando Guimarães para que nos faça a prece inicial. Irmãos e amigos, boa noite a todos. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre maior, pelo estarmos aqui nessa noite de hoje, agradecer ao Pai Celestial essa grande oportunidade de estarmos aqui, para que possamos sair daqui mais fortalecidos que quando aqui nós chegamos. Que Deus abençoe a todos nós que aqui estamos, abençoando os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, aqueles que se encontram no leito dos hospitais, doentes, né? E que não estão aqui conosco. Então, eu vou levar um pensamento em prol deles, porque, na realidade, a nossa função mental e espírita não só orar para nós, mas orar pelos nossos irmãos necessitados. Então, que Deus os abençoe, que Deus os ilumine na sua santa luz, na sua santa paz. E deveu a palavra a Luiz, para que ele possa dar início aos nossos estudos nessa noite de hoje, com muito amor, com muita tranquilidade e serenidade. Que assim seja. Que assim seja. E assim, nesse clima de harmonia, passamos a palavra ao nosso irmão Bartolomeu, para que nos traga a sua mensagem. Fiquemos atentos para o aprendizado da noite. Paz e luz. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Como nosso irmão falou, eu sou Bartolomeu, da Escola Espírita Mensageiros do Bem de Peixinhos, e trago um abraço fraterno para todos vocês, e aqui eu tenho muitos amigos. Surgiu a pandemia, separou a gente, essa coisa toda, não é verdade? E a reflexão para a noite de hoje, como também já foi comentada, é sobre o tema evidências científicas da reencarnação. Antes da gente começar, por favor, não levante o braço. Mas se fosse perguntado, quem quer ser feliz? Quantos levantariam o braço? Eu levantaria os dois. É o anseio maior do ser humano, é a felicidade. E para isso ocorrer, tem que haver o chamado autoconhecimento. O nosso irmão Jesus já dizia, buscareis a verdade, que ela vos libertará. O nosso irmão Sócrates está lá no templo de Apolo, lá na Grécia, né? Homem, conhece a ti mesmo. Logo, a ignorância é a principal causa de sofrimento da humanidade. Pelo fato do homem desconhecer a si próprio, ele mata, rouba, estupra, etc. e tal. Ele não se conhece. Logo, essa reflexão de hoje vai ajudar no nosso autoconhecimento. E só recordando um pouquinho o que é evidente. Evidências científicas. Evidente é a qualidade do que não dá margem à dúvida, que é indiscutível. É o que a gente vai abordar, esse material da Federação Espírita Brasileira, que não dá margem a dúvidas. E, evidentemente, o tema reencarnação,
E Kardec, na pergunta 171, ele questionou a equipe Verdade. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Dogma, pessoal, como ele também está explicando, é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Pessoal, será que existem dois tipos de espíritas, que um que crê, entende a reencarnação, e outro que não acredita? Se for espírita, necessariamente acredita e entende a reencarnação, ou seja, é um dogma. E a resposta é na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Pessoal, em relação à justiça, vê que muitas pessoas dizem, inclusive um até, lá quando fazia a campanha do quilo, há muitos anos atrás, o genro dela era alemão, e o argumento dele era, Deus não existe, porque se Deus existisse, não haveria sofrimentos na face da terra. É correta essa afirmação? Se Deus existisse, tudo aqui seria um mar de rosas? Ele desconhece. Aí a gente vê que as aparentes injustiças são explicadas através da reencarnação. Um nasce com microcefalia, síndrome de Down, problemas sociais no nosso Brasil são muito grandes, uns em pobreza extrema, outro num palacete, enfim. Se não for a reencarnação, que Deus seria esse? Que permite que um seu filho sofra, já nasce com câncer e outro não. Bom, a reencarnação é o retorno do espírito à vida corpórea no novo corpo físico. A gente observa o seguinte, tem cristãos, alguns, que acreditam que no juízo final vai haver o chamado arrebatamento. Os mortos sairão do sono, serão arrebatados mortos, e eles serão arrebatados com os mesmos corpos do passado. Os bons em corpos gloriosos e os maus em corpos enegrecidos, feios, sofridos. Ou seja, esse céu que alguns cristãos pregam, segundo Kardec, no livro Céu e Inferno, já seria um céu físico, porque seriam com os mesmos corpos que a gente tinha aqui na Terra. E se pergunta, uma pessoa que fizesse a cremação, como é que ficaria? O mesmo corpo? E o Espiritismo diz não, a reencarnação é no novo corpo físico. Não é verdade? Bom, Espiritismo e ciência. Nós temos lá na Gênese que o Espiritismo, caminhando com o progresso, que são as ciências, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe mostrassem que está errado em algum ponto, ele se modificaria. Vejam que clareza, vejam que compromisso com a verdade. Nesse ponto, se uma nova verdade for revelada, ele a aceitará. É o que a gente vai refletir hoje. E as ciências? O Espiritismo, Rosa Cruz, Círculo Esotérico, o hinduísmo, enfim, tem várias religiões que pregam a reencarnação. E as ciências? Até agora mesmo, tal, me falou dois cientistas ali que eu vou pesquisar. Será que esse pessoal diz alguma coisa, pesquisa ou não? Bom, como eu falei antecipadamente, a reflexão vai ser com base nesse livro aqui, ó. EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, editado pela Federação Espírita Brasileira, é o volume 5. E o título é Estudo Científico dos Fatos Espíritas. É o roteiro 26. Aí quem quiser se aprofundar, vai lá e pesquisa. Esse livro, ele começa a ver nesse comentário aí. Lembranças das reencarnações.
As lembranças de vidas passadas ocorrem de duas formas: espontâneas, como a obra diz, são situações que naturalmente, geralmente crianças, a pessoa se recorda da sua existência anterior. E tem também através da hipnose, que a gente não vai abordar. A gente só vai abordar causas espontâneas. Quem também contribui para esse trabalho é o nosso irmão Richard Simonetti, no livro Reencarnação, tudo ou quase tudo o que você precisa saber. E ele é desenvolvido com perguntas e respostas. E lá tem, numa das suas perguntas, há condições especiais para a lembrança espontânea, que são reminiscências, ou seja, tem alguma coisa que seja específico, que seja especial? Aí ele responde, geralmente envolve dois fatores, quase sempre são crianças e ficam pouco tempo na espiritualidade antes da presente existência. Pessoal, existe algum prazo, anos para a pessoa desencarnar e reencarnar novamente ou não? É a pergunta 223. Diz que geralmente o tempo é longo. Agora, algumas pessoas, cada um é cada um, reencarna imediatamente. Por exemplo, a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, ela, a sua 7ª reencarnação foi como Ivone, mas ela tem várias obras mediúnicas em torno de umas 13, se não me falha a memória, né? E ela conseguiu passar para a gente 6 reencarnações passadas. E segundo suas obras, a 5ª, ela era Nina, a dançarina, a cigana. E a história é longa, né? Enfim, ela conseguiu reencarnar novamente para ser filha de Ramiro, o seu mentor, o seu anjo da guarda, vamos assim dizer, né? O seu orientador, em torno de 2 anos. Ela reencarnou em torno de 2 anos. Aí vem aquela pergunta também, 224A. Qual a quantidade de anos? É mais específica. A espiritualidade responde: de algumas horas ou milhares de séculos. É que o nosso irmão aqui acrescenta, né? Vê que geralmente demora. A pessoa vai fazer uma reavaliação, a pessoa vai refletir no que fez de errado, a pessoa vai se programar. Os animais não. Os animais se programam, pessoal, a reencarnação ou não? Segundo o Livro dos Espíritos, eles não têm um espírito como o nosso. Tem lá o chamado princípio inteligente. E eles não têm livre-arbítrio. Logo, eles reencarnam, é de imediato. Não tem o que espiar, não tem o que escolher. Nós não. A gente vai refletir, vai onde é que eu errei, onde é que eu vou me melhorar, não é verdade? Bom, aí como nosso irmão diz aqui, geralmente são crianças e ficam pouco tempo. Ou seja, está com a memória mais fresquinha. E tem outro ponto aqui que vai ajudar a gente. Quando se completa a reencarnação? Quem falar para a gente aqui é o nosso irmão André Luiz. E ele diz, no livro Missionários da Luz, nos esclarece que a reencarnação inicia-se na fecundação e se completa por volta dos 7 anos de idade. A fecundação e o processo reencarnatório leva aproximadamente 7 anos. E, geralmente, as crianças que se recordam de reencarnações passadas, a grande maioria está nesse intervalo aproximadamente, mais ou menos. Não é matemática que sempre 2 e 2 são 4. Tem a probabilidade maior até 7 anos de idade. E o nosso irmão Richard ainda se questiona: em que consiste a pesquisa nas reminiscências espontâneas? Olha a resposta. Basicamente, no levantamento e na checagem de dados. Uma criança começa a dizer que viveu em determinada cidade,
lembrando de familiares, nomes, endereços, situações, assuntos de seu cotidiano, verifica-se tudo. Levam-na ao local ou cidade citados, revela, não raro, notável familiaridade com o que lhe é dado ver. Ou seja, não é aquela questão, pessoal, que a gente vai abordar aqui, que a obra da FEB diz, não é sempre, fulano disse, saiu no jornal, hein? Ciência é pesquisa, aprofundamento, verifica na família, com os vizinhos, naquele local onde diz ter sido a sua última reencarnação. Enfim, faz um verdadeiro levantamento. A gente vai citar aqui o nosso irmão daqui a pouco, Banerjee. O livro dele tem lá, isso assim, assado, coincidiu, pouco provável. Enfim, são verdadeiros estudos científicos de cientistas, evidentemente. Bom, o primeiro gigante, no bom sentido, que a gente vai analisar, é o nosso irmão aqui, Banerjee. É um nome esquisito, né? Esse nosso irmão já esteve aqui no Brasil, encontrou-se com Chico Xavier, já conversaram, enfim, é um pesquisador muito conhecido. O nosso irmão indiano, psicólogo, professor, parapsicólogo, pesquisador científico. Ele foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, Índia, ou seja, não era qualquer um, não. Toda a pesquisa que ele executou, que ele efetuou, não foi ele apenas. Foi a equipe dele representando a universidade. A parte de a psique, psicologia, parapsicologia. A equipe dele ia toda. Não era um homem que estava escrevendo coisas, simplesmente. Ele investigou casos de crianças que recordavam existências anteriores, chegando a catalogar 3.000 casos só na Índia? Não, em todo o mundo. Ele passou 25 anos pesquisando esse fenômeno de crianças que diziam ter sido a reencarnação de outra pessoa, 25 anos da sua vida. E conseguiu 3.000 casos. A gente observa que a gente poderia fazer uma comparação com Kardec. Kardec dizia que, na posição em que nos encontramos, recebendo informações de perto de 1.100 espíritas sérios, podemos concluir isso. E Kardec passou 13 anos e 11 meses pesquisando. Foi um pesquisador assíduo, incansável. A prova é que ele trabalhou tanto que forçou o coração, não é verdade? Bom, o nosso irmão repetindo a pesquisa em todo ano, como Kardec também fez. Ele pegava informações, fazia uma pergunta, mandava para vários centros e observava a chamada universalidade da informação. Dizia Kardec que um pronunciamento, uma comunicação de um espírito, por si só, é simplesmente a opinião dele. Tem que haver razão e procurar a chamada universalidade da informação, ou seja, a concordância. Aí, quando surge a concordância, aí é diferente, aí torna-se ou tornou-se doutrina. Porque tem pessoas por aí que dizem, rapaz, o espírito falou isso, e daí? Se eu for um cara de mau caráter, e por um motivo qualquer eu dei uma comunicação, vai ser de mau caráter ou não? Mas se uma pessoa é uma pessoa séria, correta, a comunicação dele vai ser o que ele é, do timbre dele, do caráter dele. Aí vê comunicação por uma só, tudo requer pesquisa, não é verdade? Bom, foi um dos mais destacados pesquisadores sobre a reencarnação. A gente vai comentar aqui, dentre esses 3.000 casos, vamos citar 2 dele. O nosso irmão, ele conta assim, aqui no Brasil, o livro mais conhecido de Banerjee é esse aqui, Vida Pretérita e Futura. Ele é baratinho, comprando por aquela estante virtual, que são antigos.
É baratinho, é um livrão. E é pequeno ele. É um pequeno, grande livro. Ele fala aqui, é um caso de reencarnação lá na Turquia, ó. Ismael era um menino. E o que é que acontece? O Ismael era um menino turco de 4 anos, nascido em 1956. Já na idade de 1 ano e 8 meses, ele balbuciava a respeito de sua vida anterior. Pessoal, na verdade, vida, a gente só tem uma. Tem a existência anterior. Mas o nosso irmão aqui é um cientista, ele usou a linguagem que ele julgou mais adequada, certo? Mas vida, ó, é só uma. É individualidade. Numa outra vida, ele tinha sido Abeite, um homem, um próspero jardineiro, que fora assassinado por seus trabalhadores, por seus empregados, à paulada. E o nosso irmão, o Ismael, ele nasceu realmente com uma cicatriz, uma marca de nascença. Ele foi morto e espancado na reencarnação anterior. Ele dizia, um garoto de 4 anos de idade, ele falava isso aqui, ó. Estou cansado de morar aqui. Quero voltar para minha casa e meus filhos. E aí, pessoal? Isso aí perturba os pais ou não? Vê que é providencial a pessoa não se recordar da reencarnação anterior. Diz, poxa, então a gente esquece de tudo? Esquece, pessoal, de tudo ou não? Ou fica com alguma coisa? Como saber aproximadamente quem fomos nós? É só verificar nossas tendências. Principalmente quando criança. Cada um aqui de vocês, eu também sei minhas tendências, né? Daquelas lições ainda não aprendidas, que a gente retornou para aprender. Aí vê que não é difícil entender quem fomos nós, pelas nossas tendências, ou boas, ruins, virtudes, viciações, não é verdade? Aí vê que a gente nasce com essas tendências. E o nosso irmão, ele reclamava, né, que queria voltar para a casa dele, para a família dele e seus filhos. Veja um detalhe, pessoal. A criança não dizia que se lembrava de fulano. Ele dizia, eu sou fulano. Como aqui, ele dizia, eu sou Abeite. Abeite é alguma coisa que é complicado, né? Eu sou Abeite. O nome da minha esposa é tal, meu filho é tal. Dizia tudo, pessoal. Aí, no caso, Banerjee viajava da Índia para a Turquia com sua equipe, tome rascunho, pesquisa, 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 que é ciência, é isso. Ciência é pesquisar, aprofundar, dirimir dúvidas, assim é que é a ciência. E o nosso irmão da reencarnação anterior, que era o Abeite, ele tinha se casado inicialmente com a senhora, uma mulher que não lhe deu filhos, ele separou-se, casou-se com outra que lhe deu vários filhos. E, como eu falei, ele foi morto a pauladas, e quando a sua segunda esposa foi socorrer ele com 2 crianças, enfim, ninguém entrou no caso, o livro, da questão policial ou criminal, só da questão da reencarnação. Ismael indicou o caminho para a casa de Abeite, que situava-se aproximadamente a 1.200 metros do local. Ao chegar na casa de Abeite, que era a sua anterior reencarnação, o garoto reconheceu, para espanto de seus pais, que o acompanhavam, todas as pessoas, objetos da família de Abeite, que ele dizia ser. Meu nome é Abeite, criança de 4 anos. Uma das filhas de Abeite, que é a reencarnação anterior, visitou Ismael. Após conversarem durante horas, ela ficou firmemente convencida de que ele era seu pai renascido. Ela não sabia explicar, mas conversou com a criança com 4 anos e disse, esse realmente é meu pai, renascido. Ismael pensava constantemente em sua antiga família. Isso tornou-se um problema terrível para os pais. Já pensou, pessoal? Já pensou se toda criança fosse assim? Seria bom ou não? A Terra seria um manicômio. Seria uma loucura. Criança querendo para sua família e querendo meus filhos. Por isso que é providencial
esse esquecimento parcial enquanto na carne. E tem um detalhe, como a gente viu aí, de 0 a 7 anos, o espírito está se acoplando, vamos assim dizer, né? Depois, o cérebro físico é grosseiro ainda, é matéria. É difícil estar recordando de reencarnação anterior. E vale um detalhe muito interessante, esses cientistas, eles usam as palavras memória extracerebral. Memória extracerebral, para deixar com muita clareza que aquela memória da reencarnação passada não era da criança em si, fisicamente falando, e sim de uma memória na nossa linguagem, de um desencarnado que estava reencarnando. Eles usam o termo extracerebral. Sim, faltou aqui também. Uma certa ocasião, foi passando um cidadão lá, que ele vendia melancias, e a criança de 4 anos saiu, perguntou a ele, o senhor me conhece? Ele disse, não, meu nome é Abeite, assim, 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 eu era jardineiro, entregar melancias a você para você vender assim, assim. E aquele vendedor disse, realmente, ele é Abeite. Outra ocasião, o Abeite, que era a reencarnação passada, ele costumava beber uma bebida chamada hack. Será que esse hábito, mau hábito, passou para a criança ou não? A criança continuar, ele bebia escondido, o hack. Por isso, pessoal, virtudes e viciações não se perdem. Quando a gente parte daqui, até o corpo fica, não vai nada. Agora, nossas virtudes, nossos conhecimentos, isso a gente leva tudinho, não é verdade? E outra ocasião também, o pai dele comprou sorvetes, e no ato de pagar, ele disse, pague não, meu pai. Esse cidadão assim, assim, ele ficou me devendo. Lá que eu vendi para ele produtos, para ele revender, aí ele confirmou. Enfim, repito, né? Isso na história da carochinha, são pesquisas do cientista Banerjee. Mas algumas pessoas podem dizer, rapaz, isso aí pode ser mentira. Aí vamos às considerações. O pesquisador diz, o caso de Ismael seria uma fraude ou não? Considerações. Primeira, o caso ocorreu numa família muçulmana e os muçulmanos não acreditam na reencarnação. Os muçulmanos são semelhantes a nossos irmãos protestantes e católicos que creem no juízo final. Já pensou numa família muçulmana que não crê, não acredita na reencarnação? Eu dizer para meus amigos muçulmanos que o meu filho está dizendo que foi fulano, isso é bom para a família ou não? Eles não queriam. Eles não queriam. A família de Ismael nunca quis dar publicidade ao caso. Ao contrário, eles sempre evitaram. Poxa, eu sou muçulmano, como é que meu filho está dizendo que foi a reencarnação? Aí vê que eles evitavam dar publicidade. O pai de Ismael sempre considerou todas as investigações como uma intromissão descabida em sua vida particular. Eles não gostavam, tá se metendo na minha vida, mas não só tinha a ele para se pesquisar, tinha os vizinhos, tinha os parentes, o local de onde ele se dizia ser, não é verdade? O pai de Ismael e sua família estavam sempre preocupados com a possibilidade de o menino retornar à sua família anterior, que a criança dizia, eu quero voltar para minha família, eu quero voltar para meus filhos. Aí vê que realmente era uma situação muito difícil. Ismael tinha intensas emoções ao reconhecer os membros da família de Abeite. Quando ele os reconhecia, era aquela emoção muito grande. Bom, esse segundo caso aqui é do Gopal, é outro menino, do nosso irmão também, o Banerjee.
O Gopal, ele nasceu em Delhi, 1956, e Gopal dizia que morava em Mathura. Dizia para os pais dele, eu não moro aqui, não, eu moro em Mathura, que é outra cidade da Índia. E dizia que na vida anterior chamava-se Shaktipat. É o nome que ele dizia, eu sou Shaktipat. E era dono de uma firma farmacêutica. Ele tinha uma certa posse e, como a gente vai comentar aqui, uma certa ocasião, ele pediu 5.000 rúpias à sua esposa, a sua esposa negou, disse, vá buscar na sua empresa, era uma empresa farmacêutica. Ele foi lá, e ninguém sabe o que aconteceu, que o irmão dele, ó, tirou a vida dele. E ele dizia, ó, tenho 3 irmãos e um deles deu um tiro em mim, matando-me. Ele dizia, ou seja, é uma linguagem, para quem é pai, deve ser terrível, né? Uma criança com uma conversa dessa. Os pais do garoto, de início, consideravam estas afirmações como tolices, mas Gopal continuava repetindo. Seu pai falou com amigos, os quais disseram, possivelmente a criança estava certa, porque lá, naquela cidade, Mathura, tinha ocorrido um caso desse tipo. E o pai de Gopal dirigiu-se a Mathura a fim de confirmar esse fato, e ao tomar conhecimento de que Gopal afirmava ser Shaktipat, renascido, a viúva foi lá. Tanto a viúva quanto a nora foram conversar com Gopal, e uma coisa estranha é que Gopal falou com a nora, mas não falou com a viúva, devido àquele caso que eu falei, né? Devido a ela ter negado as 5.000 rúpias, ele foi para a firma e lá tiraram-lhe, ou seja, ele ainda guardava o rancor, a mágoa da sua ex-esposa, a viúva. Gopal reconheceu a ambas, ele falou com a nora e não falou com sua esposa, como eu expliquei, né? A viúva confirmou tudo. Gopal foi convidado a Mathura para ver se reconhecia pessoas e lugares de sua vida anterior, foi levado a um templo e no templo disseram, onde é que fica a sua casa? Ele saiu do templo, ó, indicou, eu morava no primeiro andar, em tal quarto, assim, assim, e agora leve-nos à sua firma. Ele saiu, uma criança, levou, disse, foi aqui, nessa posição, que meu irmão me deu um tiro, assim, assim. Ou seja, tudo verificado, pesquisado, atestado pela equipe do Banerjee. Considerações. Os pais da criança, Gopal, não lhe deram publicidade, nem ganharam nada sob o aspecto financeiro, para haver uma fraude, a necessidade de um motivo. Cada afirmação feita pelo menino confirmou-se, foi confirmada pela equipe do Banerjee. Como podem ser explicados os vários reconhecimentos corretos feitos pelo menino? O menino Gopal tratou pessoas que reconheceu exatamente como Shaktipat, reencarnação anterior, os teria tratado. Vê que realmente a pesquisa foi séria. E o nosso irmão Banerjee, ele chega a uma conclusão. Ó. Meus estudos, como parapsicólogo, forneceram-me dados suficientes para estabelecer que a reencarnação é um fato da natureza, não uma ficção. É conclusão desse primeiro cientista, pelos 3.000 casos catalogados em 25 anos de pesquisa, ele à frente do departamento lá de psicologia, de psiquiatria, né? É a conclusão dele. Vê que é uma conclusão que vem assim totalmente confrontar, não, reforçar o ensinamento do Espiritismo. Esse outro gigante aqui, no bom sentido, é nosso irmão Ian Stevenson. Aqui no Brasil, o livro dele mais conhecido é esse aqui, ó, 20 casos sugestivos de reencarnação.
Esse nosso irmão, ele era médico, já desencarnou, tanto ele quanto o Banerjee, canadense, mas vivia nos Estados Unidos. Ele foi o diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, Estados Unidos. Ou seja, não era um aventureiro qualquer. Era uma pessoa dentro da ciência, um pesquisador. E ele pesquisou 2.600 casos em todo o mundo, sempre é em todo o mundo, não é só nos Estados Unidos. Semelhantemente, o outro que pesquisou 3.000 casos em 25 anos, esse aqui passou 40 anos e pesquisou 2.600 casos. E como se falou, a maioria sempre foram crianças, em dado momento de suas vidas, sem uma razão muito clara para isso, passaram a dizer que tinham sido outra pessoa em vida diferente, lembrando-se com impressionante nitidez e de fatos e situações vividas assim, como o nome de pessoas e cidades. Já falei os 20 casos sugestivos, e ele sempre usa o chamado a memória extracerebral. Ó. Ele não fala, é a memória da outra reencarnação. Esse nosso irmão, o Stevenson, ele, dentre esses 2.600 casos, a gente pegou um aqui, ó. É o Prakash. Em abril de 1950, um menino de 10 anos chamado Nirmal, ele morreu de varíola, lá na Índia. Só um minutinho, por favor, que a garganta está falhando. O Nirmal, ele faleceu de varíola, 10 anos, e seus pais moravam em Kosi-Kalan, na Índia. Resultado, em um pouquinho mais de um ano, num caso em agosto de 1950, foi em 1950 a morte, na sua reencarnação anterior, e ele reencarnou posteriormente em 1951, agosto, ou seja, um pouquinho mais de um ano. A esposa do senhor fulano e tal teve um filho em Chata, a quem deu o nome de Prakash, o menino. Prakash, aos 4 anos e meio, começou a acordar à noite e correr para a rua. Ele queria fugir para a sua família. Ele dizia, minha família é de tal local, assim, 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 é de Kosi-Kalan, eu quero ir para a minha família. E nos fala aqui o pesquisador, ó, eu queria voltar para meu lar, declarou seu pai, que chamava-se tal, acordou, fugiu várias vezes, 4 a 5 vezes, depois foi diminuindo essa tentativa de fuga para a sua cidade anterior. E, para tentando amenizar, o seu tio o levou no ônibus, disse que ia levado para a cidade, agora foi em direção contrária. A criança disse, ó, é para cá. Na direção contrária, a sentido contrário àquela cidade. Prakash notou o engano e chorou até o tio corrigir a direção do que ia levá-lo. E vê que o parecer aqui do nosso irmão Stevenson, ele diz, ó, na maioria dos casos do tipo reencarnação, a personalidade precedente, ele não fala reencarnação, personalidade precedente, morrer alguns anos antes do nascimento da personalidade atual. O intervalo varia, mas a média, nos casos indianos pesquisados, é de 5 a 10 anos. Isso é a observação dele. O Espiritismo diz que vai de 0 a 7 anos, em média. Ele disse que na questão dele foi de 5 a 10 anos. Ou seja, totalmente um paralelo com a doutrina espírita. Esse grande homem também, o Stevenson. Outro pesquisador aqui também muito importante, esse é brasileiro, ó, Hernando Guimarães. Até vale ressaltar que quando o Banerjee veio aqui para o Brasil, ele encontrou-se com Hernando Guimarães Andrade e com o Chico Xavier. Conversaram, trocaram.
Hã? Mineiro, né? Da terra de Fernando. Aí vê que o nosso irmão aqui também é um grande estudioso. Ó. Esse é espírita e pesquisador, engenheiro civil, procurou comprovar cientificamente a existência da reencarnação. Tem vários livros publicados, dentre eles, esse aqui, o que está sendo abordado. Morte, uma luz no fim do túnel. E o nosso irmão Hernande, ele conta o caso de Capô, um menino. Capô nasceu em 1921 na cidade de Barilei, Índia, e com 10 meses ele já balbuciava alguma coisinha de Pilivite, que era o nome da cidade onde ele morava na sua última reencarnação. Pilibhit é o nome de uma grande cidade situada a cerca de 50 quilômetros a noroeste de Barilei. À medida que o menino começou a expressar-se melhor, ele começou a revelar que tivera uma vida anterior em tal cidade. Deu diversos detalhes bem precisos desta vida prévia, inclusive que seu nome era, então, Lakshmi, um jovem. Aos 4 anos de idade, seu pai levou-a, juntamente com seu irmão mais velho, a um passeio, além de Pilibhit, né? E nesse passeio, o trem, quando ia passando da cidade dele, o menino pediu para parar. Ó. Ele pediu para descer do trem, dizendo que ele morava ali. Seu pedido foi negado e ele ficou chorando por muito tempo. Ou seja, uma criança com 4 anos, será que iria simular gratuitamente? Em 1926, seu irmão mais velho e o pai do garoto foram a tal cidade. Nessa cidade, Capô reconheceu vários lugares, fez declarações adicionais a respeito de sua vida anterior. As declarações e reconhecimentos coincidiram precisamente com os fatos ocorridos em vida de um jovem chamado Lakshmi, que ele tinha falecido, né, de varíola, que morreram pouco mais que 2 anos. Eu troquei com outro, não foi varíola. 2 anos antes do nascimento de Capô. Por ocasião do encontro entre mãe e Lakshmi e o garoto Capô, o garoto respondeu com impressionante precisão às perguntas formuladas pela genitora. Mais uma vez, um estudo muito sério. E aqui a gente tem outro caso que foge à regra geral. É um livro aqui, eu creio que uma boa parte deve ter visto esse filme, hein? Esse aqui é Minha Vida em Outra Vida. Minha Vida em Outra Vida. E ele foi editado pela Federação Espírita Brasileira. A federação não ia colocar a responsabilidade numa obra qualquer. E nessa obra aqui, a nossa irmã, a Gene, ela tem constantes sonhos, visões, recordações de sua vida anterior. E na sua vida anterior, seus filhos é uma preocupação, o seu ex-esposo da reencarnação passada era grosseiro, arbitrário, e maltratava os filhos, e ela ficava preocupada com ele, enfim. Ela contava, o marido não acreditava, o filho muito menos, e com muita luta, ela viajou, ela morava nos Estados Unidos, e viajou lá para Irlanda, onde tinha sido, segundo ela, a sua reencarnação anterior. E lá ela procurou nos cartórios, vai lá, vem cá, enfim, depois de muita luta, ela encontrou uma pista. Um filho seu já tinha viajado para tal nacionalidade, para lá, e com muito trabalho ela conseguiu juntar tudinho. E contando a história, eles confirmaram tudo e agradeceram a mãe por ter unido a família, porque na sua vida anterior, ela sabia que iria morrer de parto, devido à brutalidade do pai, né, que a história é longa, e ela pediu que o mais velho prometesse que cuidaria dos menores. Ele disse, eu prometo, mamãe. Mas, na verdade, o mais velho, devido à brutalidade do pai, ele os levou para um abrigo de crianças, porque senão ia ser pior. O pai queria que eles trabalhassem, tudo pequenininho, batia, e ele guardou esse trauma. Como ele falou que iria cuidar deles e levou para um abrigo, e ele não podia ficar, porque ele já era grandezinho,
ele sentia um grande peso, e no início ele negou, não queria falar, e ela conseguiu juntar todos os filhos, e ele ficou feliz. E todos eles reafirmaram o que a nossa irmã Gene tinha dito. Ou seja, é um livro, quem quiser ver, está na internet. Ó. Minha Vida em Outra Vida. É um livro que merece, um livro e um filme que merece uma atenção. Alguém já viu? É o filme que eu estou dizendo, é no YouTube. Tem um livro na Federação e tem um filme. O filme é de graça, é só botar lá no YouTube. É outro caso verídico. E temos também aqui outro gigante, ó. José Herculano Pires, um dos grandes espíritas, trabalhador, incansável, divulgador da doutrina espírita. E nesse livrão aqui, O Homem Novo, editado por ele, nosso irmão, ele colocava várias crônicas no jornal Diário de São Paulo, órgão dos diários emissores associados, uma coluna crônica sobre espiritismo. E numa dessas suas crônicas, ele abordou um caso de Shanti Devi. Shanti Devi, isso constou lá no jornal, lá da Inglaterra, Londres. E lá o jornal falava que assim, assado, Shanti Devi, a reencarnação, essa coisa toda, que é uma prova, que Shanti dizia ter nascido imatura e dizia ter sido lude, devia ter sido também, ela dizia, a criança, eu fui um brahmane e a sua família atual, a recente, era pobre. E ela lembrava dos ensinamentos brahmanes, mas teve lá um advogado, um jornalista, que disse, isso é tudo mentira. Tudo mentira. E esse jornalista, apesar do jornal falar sobre isso aí, o jornalista disse, vou desmascarar essa coisa errada. E foi lá o jornalista para a cidade onde a menina tinha dito que tinha morado, procurou lá, procurou cá. Depois de muita luta, muita pesquisa, muito trabalho, ele disse, o fato é verdadeiro. E ele deu a mão à palmatória e confirmou também o fato. Isso aqui, evidentemente, não foi feito por nenhuma equipe de cientistas, mas teve esse jornalista que se deu ao trabalho para tentar desmascarar esse fato de reencarnação, e o nosso irmão Herculano Pires achou por bem divulgar essa luta do jornalista que buscava encontrar coisas erradas e não encontrou. Aí vê que também é um caso que merece comentar. Esse aqui não está no livro da Federação, não. Esse aqui está no livro. Esse aqui, na verdade, ele não fala sobre reencarnação. Ele fala sobre a prova da imortalidade. O nosso irmão médico, o Raymond Moody, o livro dele mais conhecido é esse aqui, ó, Vida Depois da Vida, Dr. Raymond Moody. Ele é um psicólogo, filósofo e médico natural dos Estados Unidos, doutor em psicologia, professor de psicologia, doutorado em medicina, é uma pessoa com um currículo excelente. E ele é amplamente conhecido como autor de livros sobre vida depois da morte e experiência quase morte. Quase morte é aquela situação em que fulano foi dado como morto e, inexplicavelmente, ele volta à vida. Um dos casos dele, ele tinha lá uma senhora, a senhora, num dado momento, como nos fala aqui, foi tida como morta, e ela se viu desligando-se do corpo, viu seu corpo lá embaixo e começa a relatar. Enfim, na época tinham 150 casos que ele pesquisou. Isso aí, pessoal, é prova da imortalidade, não é verdade? E consta também no livro da Federação Espírita Brasileira. Outra pessoa também muito conhecida, que está lá também no livro, é essa aqui, Elizabeth. Ela também trabalhou muito nessa questão de experiência quase morte e comprovou também a imortalidade, pesquisando pessoas que tinham tido morte aparente, né? Depois volta ao corpo, diziam que viu fulano falar,
fulano fez isso, arrastou isso, fez isso, enfim. São comprovações de pessoas, ela também com sua equipe, que ela era uma médica, né? Esse aqui é aquela segunda opção. Esse nosso irmão aqui, ele é muitas vidas, muitos mestres. Ele foi... Quer falar, irmão? Foi sobre a hipnose. Ele passou 1 ano e 8 meses aproximadamente com a cliente dele para tratar de traumas que ela tinha. E não estava obtendo êxito, até o ponto que ele disse, eu vou hipnotizá-la. E falou para que ela retornasse à época de tal trauma, assim, assim, assim. Resultado, ela regrediu para a reencarnação anterior. E começa a falar, né? Mas não é objeto da nossa reflexão hoje, que é que envolve hipnose. O nosso irmão também não era qualquer um, médico psiquiatra, uma pessoa de mais de... publicou mais de 40 ensaios científicos, não era qualquer um, mas é sobre hipnose. Aí a gente vai voltar um pouquinho aqui com o nosso irmão Richard Simonetti, sobre essa questão da lembrança de reencarnações. E ele diz que assim se denomina essas situações porque as pessoas naturalmente da existência anterior vão se esquecendo. Num dos casos que eu pulei, eu não falei, a criança retornou à sua antiga residência, lembrou-se de tudo. Depois de 5 anos, que ele voltou pela segunda vez, já não se recordava quase de nada. Aí vê que a tendência é se apagando da memória física, não é verdade? A primeira foi uma maravilha, lembrou, mas depois de 5 anos não recordava mais, porque o nosso cérebro físico, ele ainda é muito grosseiro, não é verdade? E com Richard, as lembranças da vida passada perduram, tendem a desaparecer, o que eu falei, na medida em que se consolida a reencarnação. Depois dos 7 anos, cada vez mais vai se consolidando, e a tendência é não se recordar. Ainda bem, né? Uma coisa que eu nunca queria saber o que eu fui. Devido às minhas tendências, eu não quero saber, não. Não quero saber, não, né? Ainda bem que é providencial. Não poderia estar ocorrendo uma subjugação naquela pessoa que disse ser outra pessoa, movida pelo espírito obsessor a sugerir supostas lembranças? Aí Richard explica, ó, são experiências distintas. Na subjugação, percebe-se claramente a presença de uma personalidade intrusa que domina o obsediado. Na reminiscência, que são lembranças, o que se conserva na memória espontânea, a pessoa simplesmente recorda o que está sepultado no inconsciente. Algo mais ou menos parecido com alguém que, após longa amnésia, recupera a memória. Bom, vamos fazer uma pequena reflexão para concluir. Pessoal, nossa reflexão, qual foi o tema? Evidências científicas sobre a reencarnação, da reencarnação. Isso foi com base em anúncios apenas de jornais, excetuando aquele do nosso irmão Herculano Pires, que foi no jornal, e um professor comprovou, mas foi um caso à parte. O livro da FEB não abordou, nesse caso, o Herculano Pires. E a gente observa que o nosso irmão Banerjee, ele nos dá aqui um ensinamento maravilhoso. Olha o que ele diz, ó. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. Se eu perguntar a Fernando uma coisa que ele nunca aprendeu, ele vai dizer, Fernando, o que é que você aprendeu em japonês? E de grego? E as crianças aqui, eles lembravam-se, citaram nomes, citaram a cidade, nome de filhos, nome de pessoas da sua família, ali que eu também não comentei, reconheceram pessoas em álbum. Como nosso irmão diz, ó, é fato científico
que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. E as crianças citaram, é porque aprenderam, não é verdade? Bem diferente de Fernando, quando eu perguntei se ele sabia a língua japonesa. Eu não ia dizer, né? Mas as crianças não sabiam, eles sabiam de suas reencarnações passadas. E Kardec diz, ó, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Logo, pessoal, fica essa reflexão que a gente observa que no passado tem pessoas que pregavam o céu lá em cima. A teologia cristã, ela crê em 3 céus. É como se fosse material sólido, transparente, e o mais alto ficaria ou fica Deus. E os eleitos iriam para a terceira faixa, essa terceira, né? Aí isso aí, pessoal, é com base no desconhecimento da ciência daquela época. Se achava que a Terra era centro do universo, e lá em cima era céu, e lá embaixo era inferno, mas depois descobriu-se que a Terra, ó, movimento de rotação, translação, e o que é lá em cima hoje, daqui a pouco, é lá embaixo. Ou seja, o céu que alguns pregam lá em cima, até a prova é que o próprio Paulo, que ele também não tinha conhecimento da ciência de hoje, ele dizia que haveria o arrebatamento para se encontrar com Jesus acima das nuvens, que era a ideia daquela época, que o céu ficava lá em cima. A primeira faixa era das nuvens, a segunda dos astros, e a terceira era a morada do eterno e dos futuros eleitos. Aí a gente vê que era com base em conhecimentos não científicos, não é verdade? E hoje o Espiritismo prova que não tem aquele céu eterno ou inferno eterno. Tem evolução constante. Todos nós aqui, ninguém aqui nasceu para sofrer. Quem disser que a gente nasceu para sofrer está equivocado. A gente nasceu para progredir, crescer, evoluir. É aquela frase que está lá no túmulo de Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Progredir sempre, tal é a lei. Logo, o nosso destino é crescer, evoluir, prosperar cada vez mais. Logo, Jesus completava, dizia, na casa de meu pai, existem muitas irmãs. Logo, através das reencarnações, é que a gente vai, ó. É como se fosse uma analogia, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, é de uma forma semelhante. A pessoa vai evoluindo, 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 e a ciência, através desses colaboradores, que a Federação Espírita Brasileira aborda, nesse volume 5 do EAD, ela nos mostra essas evidências de pessoas que estudaram. Tem pessoas que perguntam, você crê? Crê não. Pergunta, estudou? Não estuda. Tem que haver pesquisa, tem que haver estudo, não é verdade? Tem pessoas que criticam o espiritismo. Já conversando com alguns, né? E aí eu perguntava, qual foi a obra que você viu isso? Nunca leram nada. Não foi irmão fulano que me disse, foi irmão cicrano. Tem que haver estudo, não é verdade? E fica essa reflexão, que vem assim, é um paralelo com a doutrina espírita, que evolução é a lei do universo. Paz para todos. Obrigado, Bartolomeu, pela sua bela explanação, ficando evidente que a ciência corrobora o que a doutrina dos espíritos nos diz, e, aliás, ela faz parte, digamos, do tripé da doutrina. E uma outra coisa que a doutrina dos espíritos exige estudo, não é leitura.
para chegarmos a essas conclusões. As evidências são claras. Quem não acreditar hoje, um dia irá acreditar, porque a verdade é esta, é indiscutível. Então, vamos reforçar o pedido que a notícia que na próxima quinta-feira teremos a segunda aula de doutrinação e todos estão convidados para participarem. E para a nossa irmã Márcia fazer a prece de encerramento. Antes da prece, fazendo um outro comentário de evidência, são crianças que a gente vê toda hora, né, pela internet, que tocam piano, músicas clássicas, uma maravilha. Então, eu tive a oportunidade de ver um vídeo de uma criança, um bebê, no colo da mãe, com menos de 2 anos, tocando música clássica. Foi o assim, mais emocionante que eu vi, que a gente não pode contestar de jeito nenhum, né? São coisas belíssimas que tem. Então, Pai Celestial, Senhor da vida, Mestre Jesus, mentores espirituais dessa casa, agradecemos por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, todos nós reunidos, encarnados e desencarnados, recebendo muita luz, muita energia, fluidos para todos esses irmãos que estão em tratamento, que possamos nos fortalecer, que possamos, sabemos que existe, nossa doutrina é toda baseada em ciência, sempre, sempre. Todos esses autores que foram apresentados aqui são trabalhos muito sérios que nos provam, não é a religião, é a ciência que nos provam a reencarnação. E muitas outras religiões também, a oriental também acredita e prega a reencarnação. Então, agradecemos a Deus estarmos aqui, todos nós, que possamos, ao sair daqui, sempre, sempre termos em nossas mentes, em nossos pensamentos, vibrações por aqueles irmãos que estão lá fora, pelas essas catástrofes que houveram essa semana no Rio Grande do Sul, que todos eles tenham muita apoio espiritual, resignação. Os que desencarnaram por essa tragédia horrível e os familiares que ficaram também. Não só o Rio Grande do Sul, como essa notícia agora que tivemos também desse grande terremoto que aconteceu no Marrocos, 6,8 na escala Richter, onde vai haver, já foi divulgado, muitas desencarnes, que são desencarnes coletivos. Então, que através nossa prece, do nosso pensamento, possamos pensar em todos esses irmãos que estão aí sofrendo, nossos moradores de rua, que são inúmeros em todo o nosso país, como já foi dito, há uma grande desnível social, uma grande injustiça social. Um país tão rico como o nosso Brasil, e a gente vê na frente da casa da gente irmãos dormindo na calçada em cima de um papelão. Então, que pelo menos possamos ajudar através das preces, dos pensamentos e das vibrações. E que assim seja. Passa a palavra ao irmão que está à frente para encerrar os trabalhos na sua primeira parte. Assim seja. Então, concluindo os trabalhos da primeira parte, por favor, permaneçam harmonizados para a prece, para o passe, e que Jesus habite em nossos corações, agora e sempre. Boa noite.